Todos bem-vindos a mais uma aula de tomografia computadorizada. Esse que vos fala é Melk Pureza. Lembrando que hoje nós vamos te mostrar como vai funcionar e posteriormente nós vamos te levar ao equipamento para que você veja na prática como é executado. Mas se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, nós pedimos que você se inscreva, curta, compartilhe, não esqueça de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Gente, antes de nós irmos para a aula, é importante informar vocês que se você está assistindo essa videoaula hoje, na gravação, no caso hoje foi gravado dia 15, porém você está assistindo dia 20 de dezembro, pode ser que essa videoaula já esteja completa na nossa plataforma, então é só você clicar aqui no link que você vai ter acesso a toda essa videoaula. Então, vamos para a tela do computador. Então vamos lá, família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de tomografia computadorizada. Hoje, posicionamento no tomógrafo em tomografia, tá? Esse que vos fala é Melk Pureza, como já foi falado na introdução, certo? Eu vou te mostrar a teoria e da teoria nós vamos para a prática para você ver que vai mudar algumas coisas, não 100%, mas vai mudar algumas coisas. Vai ter um momento que a câmera vai travar, mas vocês prestem atenção para o áudio e para o que eu estou mostrando, tá certo? Que a minha imagem não é tão importante nesse momento, mas sim o conteúdo aqui que nós vamos tentar passar para vocês hoje aqui. Como é que vai funcionar o posicionamento de crânio, meu? Bom, gente, o posicionamento de crânio vai ser desta forma aqui, ó. Paciente deitado em decúbito dorsal com a cabeça em direção para o gendre e apoiado num suporte de crânio. O laser acompanha o plano médio sagital, coronal e a linha interpupilar. Este daqui é um formato de posicionamento de crânio. Quando ele fala paciente deitado em decúbito dorsal, é barriga para cima. Decúbito ventral, barriga para baixo. Decúbito lateral, raramente você vai usar e quase nunca você usa decúbito lateral, tá bom? Então, sempre quando for crânio, o paciente vai deitar assim em decúbito dorsal, tá? Com a cabeça em direção ao gendre ou para o gendre. Melk, só pode ser com a cabeça em direção ao gendre? E a resposta é sim. Por quê? Porque a mesa do tomógrafo ela tem um limite de decorrer, ela tem um limite que ela alcança. Tanto é que se o paciente for fazer uma tomografia de tórax, se ele entrar com os pés primeiro, aperte, first, supine, o que vai acontecer? A máquina não vai liberar a sequência. Por quê? Porque o teu paciente está muito alto. Então ele não vai deixar tu planejar, não vai deixar tu executar. Então tu vai ter que descer o paciente um pouquinho mais para ficar no limite da mesa. Então a cabeça não tem como você fazer com os pés primeiro, ou seja, first, tem que ser com a cabeça, head, tá? Então sempre vai ser com a cabeça em direção ao gendre. Suportes, o suporte de crânio, este aqui que ele está, é um tipo de suporte. Como nós vimos na aula de posicionamento, existem vários tipos de suporte de crânio. Este daqui é um. Lembrando que esse paciente aqui, se você observar, tem um suporte para fita velcro, porém não está sendo usada a fita velcro. Melk, então está errado. Não, não está errado, tá? A fita velcro ela é usada quando o paciente demanda ou demonstra estar agitado. Aí você usa a fita velcro. Você também pode usar a fita velcro em questão de prevenir que o paciente se mova. Porque algumas vezes o que acontece? Já aconteceu isso comigo. Eu deitar o paciente, posicionar ele perguntar, vai demorar? Eu falo, não, seu exame é rápido. E eu fazia o primeiro scout, o primeiro scan, e o paciente levantar. E aí? Aí eu tive que entrar na sala de novo, aí passar a fita velcro para que evitasse que o paciente levantasse. Tá? Então, a fita velcro ela serve tanto para mobilizar o paciente, quanto também para evitar que ele levante antes de terminar o exame. Então, a fita velcro ela é opcional. Este suporte aqui também de crânio é um tipo de suporte. Existe mais 2 ou 3 tipos de suporte de crânio. Tá? Aqui nós já falamos isso lá na aula de suporte. Se você perdeu essa aula de suporte, eu te aconselho que você volte para que você possa entender do que a gente está falando aqui. Vamos lá. Apoiado no suporte, como nós já falamos aqui, o laser acompanha o plano médio sagital, que é este aqui, médio sagital, tá? O plano médio sagital é o que vai fazer o corte sagital, como nós já vimos na aula de introdução à anatomia básica. Aí temos o plano coronal, que vai ser este daqui, que está acima do meato.
e alinhado a linha interpupilar, que é esta linha aqui que está passando próximo dos olhos, tá? Que é a linha interpupilar. Então você acompanha comigo, já sabendo que você assistiu todas as outras aulas. Nós temos aqui o plano médio sagital, que vai gerar a primeira imagem em Scout, que é a imagem sagital. Sempre que você for fazer uma tomografia de crânio, na maioria das vezes, o protocolo está salvo o primeiro Scout como sagital. Pode ser que esteja salvo em coronal, ou coronal e sagital, dependendo do protocolo que foi salvo no seu equipamento. Tá? Essa linha médio sagital para o sagital, a linha coronal para logicamente a imagem coronal, e a linha interpupilar, que é esta daqui, que está cortando em forma axial, vai formar a imagem axial. Tá? Melk, então eu teria a imagem em 3 planos? Sim, quando você for o pós-processamento. Nesse primeiro momento você vai ter apenas a imagem sagital, que é o que vai gerar o Scout, e um bloco axial, tá? Que nós vamos chamar de reconstrução em 3D. E vai aparecer somente a imagem axial, que geralmente é o que aparece na tomografia de crânio. Melk, mas e o posicionamento coronal? O posicionamento coronal ele já saiu em desuso. Por quê? Porque agora nós temos uma imagem tridimensional. E nessa imagem tridimensional, tu vais conseguir fazer tanto a imagem coronal, a imagem sagital e a imagem axial. Então não se faz mais o posicionamento coronal em crânio, tá certo? Não é a sequência coronal, é o posicionamento coronal. Entendido até aí? Vamos que eu vou te mostrar outros tipos de posicionamento de crânio. Então vamos lá dar prosseguimento. Gente, eu separei para nós aqui os 3 planos. Plano sagital, plano coronal e o plano axial. E uma imagem ilustrativa para tentar te mostrar do que eu estou falando. O primeiro posicionamento que nós vimos agora há pouco foi este posicionamento aqui, na linha interpupilar, que é um posicionamento de crânio. Por que eu disse que ele não está errado? Você pode até ter discordado, mas por que eu disse que não está errado? Por quê? Crânio, calota craniana, bem aqui é o forame magno. Isto daqui já vem ser face, ou isso aqui já vem ser os seios da face. Nós já vamos ter para cá o palato duro, mandíbula, maxila. Então tudo isso aqui já não faz parte do exame de crânio, mas sim do exame de seios da face. Só que como eu falei para vocês mais cedo, quando eu coloco a linha que vai fazer o corte axial bem desta forma aqui, a chance de cortar é muito grande. Então, aonde eu aconselho vocês a colocar esta linha interpupilar? Você não vai colocar na região interpupilar, você vai colocar bem aqui, ó, no mento do paciente. Por que no mento e não no pescoço? Por que eu não coloco logo aqui no pescoço? Porque se eu colocar no pescoço, eu vou estar expondo o paciente a uma quantidade de radiação grande, elevada, a um espaço grande que não há necessidade. Então, só deixaria o laser de corte axial dessa posição aqui, caso eu fosse fazer uma tomografia computadorizada da face. Não estou falando de seios da face, estou falando da face. Aí sim estaria certo. Só que este exame que nós estamos falando agora não é seios da face nem face, é crânio. Então, você vai deixar bem aqui no mento. Bem no mento, tá? Porque daqui eu tenho a plena certeza que não vai cortar o forame magno que está aqui. E caso o teu paciente ele se mova, se mexa, você vai conseguir recuperar essa imagem através da rotação que a gente vai ver lá no pós-processamento de exame, tá bom? Então, este daqui também é uma forma de... Você vai perceber aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar para nós aqui, que a linha que ele colocou aqui na região que vai fazer o corte coronal, ela está acima do meato acústico externo. Está errado? Não. Só que se você deixa a linha aqui acima do meato acústico externo, o que pode ocorrer? Pode ocorrer 2 coisas. Primeiro, o teu FOV, nessa imagem aqui, ele pode cortar tanto a região frontal quanto a região posterior, ou seja, a região occipital. Então, quando eu não deixo a mesa alinhada,
na região... Opa, deixa eu voltar. Então, quando eu não deixo a mesa alinhada aqui na região do meato acústico externo, isto aqui, como eu falei, pode acontecer. Muitas vezes, acho que nós postamos esse vídeo semana retrasada falando sobre o painel, né? Que um tomógrafo tem um painel, um monitorzinho que mostra a altura, o KV, até quanto a mesa vai para dentro e para fora. E muitas pessoas planejam daquela forma. Eu vou planejar de acordo com essa quantidade, 270. É quanto eu vou colocar. Só que se você olhar aqui no paciente, você vai ver que o laser que deveria estar aqui no meato acústico externo está muito acima. Isso vai acontecer de que possa cortar quando você for fazer o seu scout, tá? Logicamente que no pós-processamento ou posteriormente você consegue fazer com que essa imagem reapareça, mas seja coisa para outra aula, tá? Só que isso vai dar trabalho. Então, quanto menos você errar no seu posicionamento, melhor será a sua execução. Por quê? Porque tomografia computadorizada, ela é tempo. Tá? Na verdade, todo o exame de imagem é tempo. Tanto ressonância, tomografia quanto raio-x é tempo. Então, quanto menos tempo você passar trabalhando em um exame, melhor é para você. Então, se você coloca aqui em cima o paciente e o seu laser já está aqui, próximo do forame magno, a chance de cortar é grande, você já errou aqui no meato acústico externo, seu exame não vai ficar bom, você vai ter que expor esse paciente de novo, você vai ter que dar um repeat para refazer esse exame. Então, melhor você fazer o planejamento correto, meato acústico externo e mento. Este vai ser o planejamento de exame de crânio. Exame de órbita. A tomografia computadorizada de órbita vai seguir o mesmo padrão do que nós estamos falando aqui. Meato acústico externo, só que dependendo do protocolo que você for seguir, ou a mesa vai voltar do tubo ou ela vai entrar no tubo. Se ela for voltar do tubo, você vai deixar aqui no mento. Se ela for entrar no tubo, você vai deixar aqui acima da linha orbital, bem aqui na glabela, tá? Melk o paciente ele sempre entra no tubo, então é aqui em cima. Este será o planejamento de órbita, planejamento de cela. Planejamento de cela, dependendo do protocolo, porque eu sempre falo dependendo do protocolo, porque sempre vai depender do protocolo, tá? Você não pode generalizar e dizer, não, você tem que fazer dessa forma, porque não é assim que funciona. Você só vai ter essa experiência quando você trabalhar em uma clínica e depois você sair para trabalhar em outra, né? Existem clínicas que vão fazer com que o scout seja de baixo para cima. Como eu te falei, existem outros que vão exigir que seja de cima para baixo. Então varia de protocolo para protocolo. Então, quando se fala de cela turca ou cela túrcica, geralmente este tipo de exame ele é feito com Gendre angulado. Melk, mas faz reto. Faz reto também por quê? Porque no pós-processamento você vai conseguir mover essa imagem, já que você vai obter uma imagem tridimensional. Então vamos lá que eu vou te mostrar os dois posicionamentos que você pode estar fazendo. Ou você vai deixar aqui em cima da glabela, se assim for o protocolo que você vai usar, ou você tem que entrar lá na sala de tomografia e vai angular o Gendre, coisa que eu já te ensinei como é que faz para angular o Gendre. E você vai deixar o seu Gendre angulado desta forma, e sim, acima da glabela, tá? Porque assim você vai conseguir pegar a cela que está por aqui, assim a cela, tá? Então, se a gente for fazer uma tomografia, se tiver a de célula, eu te mostro como vai ser, tá bom? Mas o posicionamento pode ser este. Melk, mas eu não sei quantos graus vai angular para se fazer esse posicionamento. Você não precisa, lógico que você precisa também saber a quantidade de grau. Só que vai depender do paciente para paciente. Tem paciente que consegue ficar com a cabeça desta forma. Porém, tem outros pacientes que infelizmente não conseguem ficar. Eles ficam com um mento muito elevado, eles ficam com um mento muito para cima. Assim. Então você tem que olhar para o paciente
e você vai fazer esta angulação aqui quando você for fazer uma tomografia de célula turca. Na clínica que eu faço, meu, que eles não fazem angulado, beleza? Então você vai deixar reto mesmo, né? Você não vai angular, não vai também inventar, né? Se eles não fazem, não faz. Siga o protocolo. O protocolo deles é esse, é esse. Mel que me deram a liberdade, então você pode fazer angulado também, que não vai estar errado, tá? Mas se você fizer reto, também não está errado, tá? É um outro tipo. Se não for angulado, a marcação vai ser aqui em cima, né, da linha órbita, já na glabela, ou você pode também começar pelo mento. Não vai estar errado. A diferença é que você não precisa pegar toda a região craniana do paciente. O seu scout pode acabar por aqui e tá ótimo, não está errado, tá? Lembrando que a linha médio-lateral tem que sempre estar desta forma. Posicionamento de órbita. O posicionamento de órbita vai variar e vai depender do protocolo. Ou o paciente vai entrar com a cabeça, né, ou ele vai descer. Ou o scout vai começar entrando ou saindo. Se começar saindo, meata acústico externo. Se começar entrando, a linha fica aqui em cima da glabela, ou até mais em cima um pouquinho, tá bom? Porque aí não vai cortar a órbita. Tá. Tomografia de face. Tomografia de face, você vai deixar a linha aqui embaixo, meio que bem no meio do pescoço do paciente, tá bom? E sempre no meato acústico externo. Por que o meato acústico externo é padrão? Porque tu vai ter um espaço tanto favorável embaixo quanto favorável em cima, tá? Tomografia computadorizada de seios da face. Seios da face já não vem ser face. Face é toda essa região aqui, ó. Isto aqui é complementado como face. Seios da face, você já não vai precisar pegar toda a mandíbula. Você vai trazer para cá para cima. E você vai deixar bem aqui no mento. E o seu scout sim tem que pegar todo o crânio, tá? Quando a gente for executar o exame, eu vou te mostrar como é que vai ser o planejamento. Aqui é o posicionamento, tá bom? Vai ser desta forma aqui, idêntico ao posicionamento de crânio, tá? Posicionamento de crânio, meato acústico externo e mento. Seios da face, meato acústico externo e mento, tá bom? Melk, mas tu tem assim tipo um posicionamento que seja padrão, que eu sei que eu vou fazer esse posicionamento e eu não vou errar? É este posicionamento aqui. Meato acústico externo e mento. Você pode usar este posicionamento para todo tipo de exame de crânio, exceto para face. Por que não pode usar para face? Porque tu vai cortar aqui, como eu te falei, tá? Mas se você quiser usar ele tanto para seios da face, como para crânio, como para órbita, como para mastoide, esses exames que eu falei, para a mandíbula já não vai funcionar, mas para esses exames que eu falei, você pode usar ele que vai dar certo. Tá, entendido aqui na região sagital, eu vou te mostrar agora na região coronal. Muitas das vezes quando você deita o seu paciente, você pode ter uma percepção, se nós voltarmos na imagem aqui em cima, você vai perceber que bem aqui na linha que faz a região médio sagital, o plano médio sagital, você vê que a linha do laser está passando bem perfeitamente aqui. A cabeça dele está bem posicionada, porém, você tem que olhar também para o corpo do paciente. Você vai ver que ele está também bem posicionado. O que às vezes acontece é o seguinte: você posiciona a cabeça do paciente bem posicionado, só que quando você olha para o corpo dele, você vê que a linha do laser está fazendo esta pequena angulação aqui. E esta angulação aqui do seu paciente vai aparecer aqui na sua exposição. Tá, meu? Beleza, isso é verdade. Só o que eu posso fazer para resolver isso? Você tem que pegar no seu paciente e trazer ele para o centro da mesa do tomógrafo. Por quê? Porque muitas vezes ele está com a cabeça num suporte de crânio perfeito, posicionou direitinho, passou a fita velcro, ou colocou os coxins. Beleza, só que quando você olha, ele está com o corpo lateralizado. E aí está errado. Então você pega o corpo do seu paciente, traz para o meio da mesa, até que você dá a volta lá por trás do Gendre, que é isso aqui, ó. Isso aqui você só vê quando você dá a volta aqui no Gendre. Não dá para ver aqui o Gendre, mas o Gendre
Você dá a volta aqui no Gendre e você vai ter essa visão aqui, ó. Então você pode tanto alinhar a cabeça do paciente aqui pela frente do Gendre ou pela parte de trás do Gendre. Você pode dar a volta e pegar a cabeça do seu paciente e olhar para o laser direitinho. Gente, o que vai acontecer algumas vezes, isso falando de prática, tá? Na prática, o que vai acontecer algumas vezes é que esse laser aqui, ele não vai aparecer muito bem. Então você vai lá, fala, Senhor, eu vou precisar de ligar a luz para ver melhor o laser, para melhor fazer o seu posicionamento, para não precisar estar repetindo. Logicamente que o paciente vai entender, tá? Beleza, você centralizou seu paciente perfeito, bonitinho. Então nós temos a linha médio sagital. Então nós temos o plano médio sagital perfeito, tanto centralizado na região craniana, na região da face, quanto na região torácica no corpo do paciente, está certinho, tá? Esta linha que você está vendo aqui é esta mesma linha que aparece aqui, tá? Que é o que fará o corte axial. Então, pela lateral, no plano sagital, lateralizado do paciente, você vai ver desta forma. Logicamente que o paciente vai estar mais baixo, você vai estar mais alto, e você vai ver desta forma aqui. Melk está aqui no lábio dele, tá certo? Pode ser também no lábio, não está errado não, mas se você quiser baixar um pouquinho mais para o mento, é o aconselhado. Mas na região do lábio também não está errado, tá? Não há chance, não há uma grande chance de você cortar a cabeça do paciente, certo? Entendido até aí? Quando eu trago você para cá, e aqui você vai entender melhor do que eu quis falar logo no começo, quando eu falo do médio do plano coronal. Quando você deixa a cabeça do paciente muito baixa, desta forma aqui, o que vai acontecer? Aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, se você deixa o laser não no meato acústico externo, mas abaixo do meato acústico externo, o que é que você vai perceber? Que eu tenho mais imagem para cima e menos imagens para baixo. Então vai acontecer isso aqui, ó. Vai cortar a região frontal do paciente. Tá? Então, a mesma coisa vai acontecer quando eu faço o oposto. Quando eu faço o oposto, fica mais acima do meato acústico externo. O que vai acontecer? Vai cortar a região occipital do paciente. Entendeu? O motivo por que você tem que deixar essa imagem centralizada, a mesma coisa vai acontecer quando você fizer esta forma aqui também, ó. O que vai acontecer? O teu paciente vai ficar assim, ó. Ou vai cortar ou vai ficar muito próximo. Você vai tentar puxar o FOV para centralizar e você não vai conseguir. Por quê? Porque o teu paciente ele está muito para cá. Tá? Então você tem que voltar o teu paciente para o centro da mesa, tá? Centralizar tanto na região sagital quanto na região coronal. Tá? Meu coronal, como assim? Sim, plano sagital, aqui você faz o coronal. E do plano coronal você faz o sagital. Nós já falamos sobre isso uma vez. Então, entendido como ficará o posicionamento de crânio, o posicionamento de crânio, como eu falei, ele tem várias formas de ser posicionado, tá? Mas se você quiser usar um protocolo padrão, um protocolo que você quase 100% de chance que você não vai errar, é desta forma aqui, tá? Meato acústico externo e mento, tá? Desde que você veja como é que começa o scout. Se o scout começar entrando, se o scout começar saindo, então é este aqui. Se o scout começar entrando, ele já vai ter que ser dessa forma aqui, tá? Mas isso depende de protocolo para protocolo e você também consegue mudar, tá? Se o seu equipamento for Siemens, tem uma opção que a gente vai mostrar mais lá na frente, mas se for GE ou Philips, aí você vê com o seu colega de trabalho que ele vai te mostrar como é que muda para Head First, como é que vai mudar para Head First Supine e para First First Supine, tá bom? Gente, no que nós tínhamos para falar sobre posicionamento de crânio foi isso.
Lembrando que se você chegou ao final desta videoaula e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, porque né, vem aí o nosso posicionamento de pescoço e tórax e abdômen superior e inferior também, tá bom? Então é isso, nos vemos na próxima videoaula. Até lá, valeu e tchau!